noite muito especial aqui para a nossa comunidade, não apenas porque nós estamos ao redor dessa mesa e porque nós vamos hoje ter a nossa família aumentada. Nós estamos recebendo uma série de novos irmãos e irmãs hoje na nossa comunidade, e o fato de nós estarmos aqui ao redor da mesa é muito significativo e traz uma nova compreensão para aquilo que nós estamos hoje experimentando aqui. É muito importante que você saiba que quando existe uma mesa, existe uma refeição, existe um banquete, existe uma festa. Muito mais do que um culto solene, nós estamos aqui ao redor da mesa. Você imagine você aí numa pizzaria ou num local aí, numa festa, na casa de um convidado, e você tem ali uma mesa posta. Onde se tem uma mesa posta, existe intimidade, existe amizade, existe compartilhamento, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Existe essa mesa, é a mesa do Senhor, e Ele nos convida, nos chama para participar dela. E é importante que a gente tenha essa compreensão daquilo que representa essa mesa aqui. É por isso que hoje, antes da gente fazer a recepção oficial aqui desses novos membros, vamos ter batismos, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a mesa, sobre aquilo que está aqui representado, sobre o batismo, que nós vamos ver logo em seguida, tá bom? Então a gente vai refletir a partir de um texto nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, onde Jesus institui essa mesa, onde ele, pela primeira vez, colocou-se ali ao lado dos seus discípulos e participou dessa mesa pela primeira vez. Texto de Lucas, capítulo 22, do verso 14 ao verso 20, diz o seguinte: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nesse momento em que nós estamos aqui com o coração pulsando de emoção e na expectativa de participar juntos da tua mesa, da mesa do Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta, lida diante de nós, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a compreensão do significado dessa mesa, mas não apenas isso, que o Senhor nos dê também o envolvimento, não apenas a iluminação para a mente, mas o fogo para o coração, para que a gente não apenas saiba, mas experimente essa mesa e dessa mesa. É a nossa oração nesse momento. Em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Nesse texto tão importante, eu queria destacar apenas esse último versículo. Versículo que diz que depois da ceia tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que nós temos aqui, quando Jesus pega o cálice, e olhando para ele e para os seus discípulos, vai dizer que ele representa, e que ele é, na verdade, uma aliança, uma nova aliança. É muito importante que você tenha, então, essa compreensão. Eu queria
refletir um pouco aqui hoje sobre o significado disso, sobre o significado da aliança. Nós estamos ao redor da mesa e aquilo que nos liga aqui é essa palavrinha, aliança. Deus nos chama para uma relação de aliança. Você sabe o que é uma aliança? Não sei se você sabe, mas a aliança está presente na nossa vida. Ontem mesmo, a gente teve aí a notícia nos jornais, na TV, de uma aliança. Uma aliança de cunho nacional. Não sei se você viu essa imagem na televisão, que me lembrou a ideia de aliança. Duas pessoas proeminentes, dois políticos, que, por razões próprias, que ficaram lá explícitas, resolveram fazer uma aliança. Aliança, gente, é aquilo que une. Esse é o significado de aliança. Aliança é união. Aliança é uma relação onde duas partes se unem. Só que não é uma relação qualquer. É uma união, na verdade, que está mais para um laço inviolável. É essa aliança. Isso é aliança. É um pacto de sangue. É mais do que uma união. É uma união duradoura, permanente, resistente. É algo que não apenas une, mas solda. É uma união para sempre. Isso é uma aliança. Se fala de pacto de sangue. Pela aliança, as pessoas tornam-se comprometidas umas com as outras. Esse é o sentido da aliança, conforme a gente tem na nossa sociedade. Embora as alianças, nessa era do descartável, cada vez mais sejam fragilizadas, sejam diminuídas, e onde cada vez mais as pessoas se ligam, não numa relação de aliança, mas numa relação de conveniência, onde, enquanto se lucra com a relação, se permanece. A partir do momento que a coisa começa a ficar esquisita, começa a não ter não se entender muito bem, se desfaz a relação. Aliança não é isso. Aliança é um laço inviolável, é um pacto de sangue. E em toda aliança a gente tem pelo menos dois elementos que são muito importantes para a gente compreender o que Jesus disse quando falou da nova aliança. A gente tem o juramento e a gente tem o sinal da aliança. Para você ter uma ideia, para esclarecer a coisa, imagine que você está num casamento e ali no casamento você tem a parte das alianças, a parte onde os noivos vão trocar alianças. E nessa parte, normalmente os noivos eles fazem um juramento. Você já viu isso inúmeras vezes nos filmes ou no casamento, em que os noivos se comprometem através dos votos. Eles fazem ali os seus votos. Eu me comprometo a honrar, a respeitar, a te amar, estar com você na alegria e na tristeza. E aí ele vai falando uma série de coisas. Ele se compromete, é um juramento. Ele fala, eu estou hoje me comprometendo em estar ao seu lado, em ter uma aliança com você. E logo depois desse juramento, vem então o sinal. O sinal é o anel. É esse anel que eu tenho aqui no meu dedo. Que há 15 anos atrás eu troquei com a minha esposa, que por sinal não está aqui hoje, eu estou muito triste por isso. Mas, espero que ela esteja vendo pela internet, porque eu já ganho um crédito lá com elogio. O sinal é algo visível. É algo que é marcante do ponto de vista sensorial, visível, e que fica para sempre visível. Pois bem, você tem, então, numa aliança, um juramento, e você tem um sinal. E aí, então, a gente volta para essa cena em que Jesus estava com seus discípulos, e ele vai comer do pão, vai beber do cálice, e ele vai pegar o cálice, e ele vai dizer, este cálice é a nova aliança. Nova aliança no meu sangue. Você já parou para pensar
por que nova? De que aliança ele está falando? O que é que ele está querendo dizer por este cálice é uma nova aliança? Que aliança é essa e por que ela é nova? Meu objetivo hoje aqui é rapidamente percorrer um pouco a história bíblica para você ter uma compreensão dessa nova aliança. Porque é muito importante que você saiba que Deus, o Deus que a gente encontra nas páginas da Escritura, na Bíblia, é um Deus que se relaciona com as pessoas a partir do conceito de aliança. É um Deus que faz alianças, é um Deus que cumpre alianças, é um Deus que chama não para um encontro casual, não para um encontro qualquer, mas é um Deus que chama para uma relação permanente, para um pacto de sangue. Deus não quer simplesmente uma relação superficial, uma relação passageira, não. O Deus que a gente encontra na Bíblia é um Deus que chama e que diz, olha, vamos junto até o fim. Deus, ele se relaciona a partir da ótica da aliança. E eu queria mostrar a vocês isso e um pouco desse histórico de alianças divinas na Bíblia, até chegar então nessa nova aliança. O primeiro personagem que me vem à mente é Abraão. Talvez se você nunca abriu a Bíblia, você não tenha ouvido falar de Abraão, mas Abraão é uma pessoa extremamente importante na história bíblica. E não apenas na história bíblica, mas na história mundial. Porque Abraão, ele é pai não apenas dos judeus, é pai não apenas dos cristãos, mas é pai também dos islâmicos. Então alguém já disse que pelo menos 2/3 das pessoas no mundo chamam Abraão de pai. Para você ter uma ideia da importância desse sujeito. Esse sujeito, um belo dia, a história dele está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Deus chama esse sujeito e fala, olha, Abraão, saia aí da sua terra, eu quero estabelecer uma aliança com você, eu quero te dizer que eu quero caminhar com você, você vai ser abençoado, você vai ser pai de uma nação enorme, eu vou te dar uma terra imensa, você vai ser não apenas uma família, mas você vai ser um povo, uma nação. Pois bem, Abraão obedece, mas tinha um probleminha. Deus falou que ele ia ser pai de uma nação enorme, só que ele já era idoso e a mulher dele era estéril e era idosa também. Abraão diz, como assim? Eu vou ser pai de uma grande nação se a minha mulher é estéril, se eu não tenho filhos? Ou como assim, se eu não tenho, eu tenho a minha terra aqui e tal, mas como assim ser pai de uma grande nação e ter uma grande terra? Como assim? E aí, Abraão, cheio de dúvida, quando a gente chega no capítulo 15 de Gênesis, e eu quero destacar esse texto, a gente encontra o seguinte, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? A pergunta de Abraão então é, como? Porque ele não via isso. Ele não via possibilidade humana para isso. E ele pergunta, como? Como que isso vai acontecer? E a resposta do Senhor aqui, gente, é uma cena bizarra, digna dos filmes de terror que você já deve ter visto. Veja só, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. É bizarro ou não? Consegue visualizar a cena? Abraão serra os animais no meio, bota uma parte do animal de um lado, uma parte do outro, faz um caminhozinho com animais de um lado e o animal do outro. Vem as aves de rapina, Abraão fica ali enxotando os urubus e outros flamenguistas ali que estavam sobrevoando aquela cena bizarra. E aí, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia,
o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Qual é o significado disso? É difícil para a gente hoje, porque a gente firma contratos e alianças no fórum ou no escritório, vai lá e pega lá reconhecimento de firma, cartório, faz o contrato e tal. Só que antigamente não era assim. Como é que duas partes faziam uma aliança no tempo de Abraão? Era desse jeito, gente. Eles pegavam um animal, serravam e partiam esse animal ao meio, colocavam um animal de um lado, um animal do outro. Estabeleciam ali o seu juramento, falando: olha, nós vamos cumprir a nossa aliança. O que cabe a você, o que cabe a mim, nós vamos cumprir essa aliança. E por que os animais? Por uma questão simples. Os animais mortos, eles representavam a maldição do descumprimento dessa aliança. Ou seja, eles juntos passavam por entre os animais, e essa passagem representava o seguinte: que aconteça conosco o que aconteceu com esse animal partido, se um de nós quebrar esta aliança. É por isso que o pacto, a aliança, é uma aliança de sangue. De sangue porque representa uma aliança até a morte. Ou seja, violou a aliança, aconteceu como aconteceu ao animal. É interessante que, nesse caso de Abraão, os animais são cortados, mas o texto diz claramente que quem passa pelo meio dos animais é um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, que aqui claramente representa Deus. Deus estava fazendo uma aliança com Abrão, mas Abrão não passa. E por que Abrão não passa? Porque Deus sabia que Abrão era fraco, que Abrão era sim obrigado a cumprir, mas ele não poderia cumprir. E aí Deus assume sobre si mesmo o ônus dessa aliança. Ele diz assim: eu vou cumprir essa aliança, Abrão, na sua vida. Mesmo se você violar, eu vou até o fim nessa aliança. Essa aliança é incondicional. E aí logo depois, quando a gente chega no capítulo de número 17, a gente vai encontrar o sinal dessa aliança, que também é bizarro, mas tem a ver com esse tempo, 4.000 anos atrás. Olha só o que Deus diz a Abraão: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. O sinal dessa aliança que Deus estava fazendo com Abraão, então, qual foi? Circuncisão. Era uma operação na carne dos meninos, já no seu 8º dia. Algo extremamente doloroso, sangrento, mas que significava a remoção de algo que seria considerado impuro. E essa é a aliança de Deus. O significado da circuncisão é purificação. Esse é o significado. Então, para que você tenha uma ideia, então, geral da aliança que Deus faz com Abraão, eu quero resumir da seguinte maneira: existe aqui um juramento nessa aliança. O juramento que Deus faz, qual é? Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou te dar terra, eu vou te dar posse, eu vou te dar um nome famoso, eu vou te dar uma família numerosa, uma prosperidade material. Era a aliança que Deus estava fazendo com Abraão. E há o juramento do povo. Da contraparte, como a gente encontra no texto, o que Abraão deveria fazer diante de Deus no cumprimento dessa aliança? Ele deveria obedecer. Deus abençoa e o povo ali representado em Abraão deveria o quê? Obedecer. Essa é a aliança. O sinal dessa aliança qual foi, então? Foi
a circuncisão. Está claro para você essa primeira aliança? Essa aliança, gente, é aquela que nós vamos chamar de velha aliança. Porque Jesus disse que aquele cálice era o cálice da nova aliança. Mas esta aliança, para ser nova, precisa ter como referência uma aliança antiga. Porque, do contrário, não faria sentido Jesus dizer que estava fazendo uma nova aliança. Se ele está dizendo que a nova, qual é a antiga? A antiga vem desde a época de Abraão. E que, posteriormente, eu quero dizer para vocês, se confirma com Moisés. Já a descendência de Abraão é muito numerosa, Deus cumpriu o que disse na vida de Abraão, isso 2000 anos antes de Cristo. E aí Moisés está agora como líder de um grande povo, os descendentes de Abraão. E olha só o que o texto vai dizer, quando Moisés está ali naquela cena épica de receber as leis de Deus lá no Monte Sinai, os mandamentos. Olha só o que o texto diz. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que era o neto de Abraão. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. E preste atenção nisso. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Esse altar era feito de quê? 12 pedras que representavam o quê? As 12 tribos de Israel, que representavam, por sua vez, o próprio povo de Israel. Então, o sangue é derramado sobre esse altar que representava o próprio povo. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Não sei se está ficando claro para vocês, mas o conceito aqui, gente, é mais uma vez afirmar que a aliança que Deus tinha feito com Abraão agora estava sendo renovada e que essa aliança era uma aliança de vida e de morte. Se com Abraão isso foi representado através daquela cena bizarra dos animais partidos, aqui agora com Moisés, talvez os costumes já tenham mudado, o modo de representar essa implicação de vida e de morte da aliança foi derramar ali o sangue. Ou seja, sangue estava representando que não cumprir essa aliança representava morte. É por isso que essa aliança é um pacto de sangue. Mas sabe o que acontece, gente? O tempo prossegue, esse povo cresce, esse povo é abençoado, Deus cumpre a parte dele, dá a esse povo uma terra, dá a esse povo dignidade, uma identidade nacional. Esse povo se torna poderoso, mas sabe o que acontece? Esse povo cumpre a parte dele da aliança? Esse povo não cumpre. Deus cumpre, mas o povo não cumpre. E aí então, Deus envia algumas pessoas especiais, que na Bíblia a gente vai chamar de profetas. Os profetas são pessoas que Deus chama para denunciar que o povo não estava cumprindo a sua parte da aliança. Olha só o que vai dizer Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 34, sobre a quebra da aliança. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito.
porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. O que você está percebendo? Aqui a gente já está começando a lembrar de quem? Nós estamos começando a lembrar de Jesus. Porque pela primeira vez aparece a expressão uma nova aliança. A nova aliança surge justamente no momento em que o povo já não tinha qualquer esperança, porque o povo tinha sofrido na pele as consequências da quebra da aliança. Esse povo já estava sendo deportado para outras terras, estava perdendo a sua própria terra, a sua própria identidade. E aí essa denúncia da quebra da aliança vem acompanhada da promessa de uma nova aliança. E aí olha o que Jeremias vai dizer, preste muita atenção nessa passagem. Esta, então, é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui está, gente, a nova aliança. Aqui está o entendimento daquilo que Jesus vai dizer, esta é a nova aliança. Vamos entender isso fazendo o contraste com a antiga. Você tem a antiga aliança que eu já mostrei, que tem o juramento, a parte de Deus abençoando o povo, e a parte do povo obedecendo a Deus, e tem o sinal dessa aliança, que é a circuncisão, o sinal físico. Pois bem, na nova aliança, o que Jeremias está dizendo aqui, é que o que é prometido, o que é jurado aqui, é que haverá uma purificação, mas não será simplesmente uma purificação ritual. Não vai ser mais a circuncisão, que a circuncisão representava a purificação do corpo. Mas o que Jeremias está profetizando aqui, é que vai ser uma purificação completa, não vai ser mais algo físico, vai ser algo espiritual, algo que vai acontecer dentro de você, não vai ser mais aquela empurrar a culpa para debaixo do tapete e esconder, fingir que você é perfeito porque você foi circuncidado. Não, haverá uma purificação espiritual, um perdão profundo dos seus pecados. Depois, a minha lei, ela não vai ser gravada mais numa pedra, como foi a lei de Moisés, gravada numa pedra. Mas essa minha lei vai estar no coração de vocês, porque eu vou dar a vocês o meu Espírito. O Espírito Santo vai ser derramado sobre cada um de vocês, e vocês não vão obedecer por obrigação. Vocês não vão obedecer porque alguém vai botar a faca no pescoço e vai dizer, obedece ou morre. Não, vocês vão obedecer naturalmente, porque acontecerá uma renovação interior. E o resultado disso é que haverá então um conhecimento do Senhor. E conhecimento na Bíblia tem uma implicação muito maior do que saber. Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento íntimo. Conhecer na Bíblia, para você ter uma ideia, às vezes é traduzido como relacionamento sexual. Diz lá assim, Adão conheceu Eva. E o resultado? Eva teve um bebê. Porque conhecer na Bíblia é coisa séria, gente. Não é esse negócio de saber sobre, não. É se relacionar mesmo, de verdade. Então, haverá um conhecimento do Senhor, uma intimidade com o Senhor. Você está começando a perceber a diferença entre a velha aliança e a nova aliança? A velha aliança, ela é muito mais visível, material, corporal, física. A nova aliança é espiritual. Ela atende os anseios mais profundos da nossa alma. Muitas pessoas, nos dias de hoje, e aqui eu quero trazer tudo isso para cá, acham ou têm experimentado uma relação puramente ritualística com Deus. Acham que o relacionamento com Deus é baseado nessa antiga aliança, em que Deus promete abençoar e você promete obedecer. E aí aquele relacionamento assim, olha, eu vou cumprir o que Deus manda,
E Deus só tem que me abençoar. E abençoar materialmente. Quero emprego bom, quero mulher bonita, quero carro legal, de luxo. Eu quero a bênção de Abraão. E o Senhor está obrigado, porque eu estou obedecendo, o Senhor tem que me abençoar. Essa é a velha aliança. A velha aliança. Só que o que nós temos aqui, quando a gente chega nessa mesa, é Cristo nos trazendo uma nova aliança. Um novo relacionamento. Será que nós podemos agora ler novamente o texto e chegar às nossas conclusões? Vamos ler juntos? Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A nova aliança, gente, não é só nova aliança. A nova aliança é uma nova aliança no sangue de quem? Isso significa o quê? É o que Jesus está dizendo aqui, é o seguinte: olha, é nessa aliança, eu sei que vocês vão cair. Eu sei que vocês vão não cumprir a aliança. Eu sei que mais cedo ou mais tarde vocês não vão obedecer como deveriam. Mas eu quero dizer para vocês que ao invés de vocês terem que derramar o sangue de vocês, ou seja, morrer por isso, eu vou arcar com a culpa de vocês. Eu vou assumir o risco dessa aliança. Quando se faz acordos aí, né? Tem no mundo corporativo, no mundo dos negócios, tem o fator risco. Quando você vai fazer um negócio, tem sempre lá, qual é o fator risco? O risco é grande ou pequeno? Quem está assumindo esse risco? E é engraçado que aqui nessa aliança, gente, Jesus o que está dizendo, quando ele pega esse cálice, ele vai dizer: olha aqui, eu estou oferecendo a vocês, mas eu estou assumindo o risco dessa aliança. Eu estou pagando por essa aliança. Vocês vão cair, mas eu vou sustentar essa aliança até o fim. Jesus, gente, é então o substituto. E ele cumpre assim tudo que foi prefigurado desde o Antigo Testamento. Nesse sentido, há uma continuidade. Porque desde Abraão, nunca foi para o homem pagar. Vocês lembram? Abraão passou pelo meio das partes. Quando Moisés faz um sacrifício e derrama o sangue, o povo estava obrigado, mas aquele sangue não era de gente, era de um animal substituto. Tudo aquilo era prefiguração, porque Deus nunca efetivamente desejou eliminar a parte, porque Deus sabe que a gente é fraco. A pergunta é: você cumpre suas alianças? Me pergunte se eu cumpro plenamente a minha aliança com Deus. Eu caio muitas vezes. Você cai muitas vezes. É por isso que nós precisamos de um fiador. É por isso que a gente precisa de alguém que diga assim: essa aliança no meu sangue, não é no seu não. É a aliança no meu sangue. Um escritor diz o seguinte: Cristo morreu como um substituto do infrator da aliança. Por causa das violações da aliança, os homens foram condenados a morrer. Cristo tomou sobre si mesmo as maldições da aliança e morreu no lugar do pecador. Esse é o sentido desse cálice. Se você acha que dá conta diante de Deus, esse cálice não é para você. Se você acha que você é bom, se você acha que você se garante, que vai pagar os seus pecados diante de Deus simplesmente, esse cálice não é para você. Mas se você reconhece que é pecador, que não tem condições, que não tem crédito suficiente para se apresentar com dignidade diante de Deus, se você reconhece que está manchado mesmo, essa aliança é para pecadores. E qual é o sinal dessa aliança? Além, obviamente, dessa mesa, que já representa por si só essa aliança, mas existe um sinal. E uma pista para a gente encontrar esse sinal, e aí introduzir o que nós vamos ter em seguida, é o que Paulo escreve lá em Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 2. Veja só o que ele diz aqui, se não é uma pista para a gente. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados
mas não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando? Quando vocês foram sepultados com ele, aonde? No batismo. E com ele, com Cristo, foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A pista, gente, é que enquanto na antiga aliança o sinal era restrito aos homens e incluía uma cirurgia sangrenta e dolorosa, a remoção da culpa representava algo literal que o cara sofria na carne. Na nova aliança, isso muda e a representação é qual? O batismo. O batismo ele não é restrito aos homens, não é restrito simplesmente a algo sangrento que acontece, mas é algo profundo que representa a morte e a vida. Quando alguém é batizado, quando ele entra nas águas, ele está morrendo para o pecado e para si mesmo. Ele está morrendo com Cristo. Quando ele sai das águas, ele está ressuscitando com Cristo para uma vida nova. Então, na antiga aliança, nós temos a circuncisão e na nova aliança nós temos o batismo como um sinal visível dessa bênção invisível da aliança. E quais são então as conclusões? A gente termina com basicamente algumas conclusões aqui, para você guardar sobre essa questão da aliança. Em primeiro lugar, relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Isso chama a nossa atenção para a necessidade de uma coisa chamada compromisso. Deus não quer um encontro casual com você. Deus não quer aquele encontro do desespero. Sabe qual é o encontro do desespero? É aquele encontro que você está desesperado, está agoniado, está com um problema enorme, e aí, Deus, me ajuda, e você vira um santo. Aí na hora que ele resolve o teu problema, você, valeu, Deus, brigadão aí, vou continuar a minha vida. Porque afinal, Deus é para essas horas. Deus não é plano de saúde, gente. Certo? Para socorrer na hora da angústia, simplesmente. Ele socorre também. Mas não é só isso. Deus não quer ter um encontro casual. Deus não quer ter um encontro apaixonado de uma noite. Deus não quer aquele encontro de motel. Deus não quer aquele encontro que é aquele encontro da paixão fulminante e que logo termina. Não, Deus quer um encontro de aliança. Deus quer um encontro permanente, duradouro. Isso exige compromisso, fidelidade. Segundo lugar, Cristo é a base da nova aliança com Deus. E, diga-se de passagem, a aliança que está valendo. Isso significa que nós entramos nessa aliança, gente, com duas coisinhas: arrependimento e fé, morte e vida. Arrependimento porque a gente reconhece que não tem condições de cumprir plenamente. E, em segundo lugar, com fé, porque fé é confiança. Fé é quando você abre mão de resolver a parada sozinho e se submete ao senhorio e à autoridade de Cristo na sua vida. Isso é fé. Fé é um negócio que a gente faz todo dia, mas a gente nunca sabe, né? Quando você vai no barbeiro cortar o cabelo, aquilo é um ato de fé, não é? É ou não é um ato de fé? Você não está vendido na mão dele? Se ele quiser cortar a tua orelha, ele corta. Não corta? Se ele quiser enfiar um negócio na tua orelha, às vezes eu fico apavorado, com medo, me dá uns sonhos assim, uns pesadelos. Já pensou, eu estou num barbeiro lá, e o cara é presbítero lá da Luz do Mundo, lá o Silvano, corta meu cabelo. Já imaginou o Silvano dar um ataque de loucura? O cara enfia tesoura dentro do meu ouvido, rompe meu tímpano. É um ato de fé você cortar cabelo. É um ato de fé você ir na mesa de cirurgia, não é? Tá totalmente, você está anestesiado, uma anestesia geral. O que os caras quiserem, eles vão fazer com você. Sua vida está na mão dele. É um ato de fé você viajar de avião, não é? Sua vida não está na mão do piloto? É engraçado como a fé faz parte da nossa vida. Só que quando a gente fala de fé em Deus, fé em Cristo, a gente pensa que o
o elo forte dessa coisa é a gente acreditar. Então, você tem fé grande ou fé pequena, é se você acredita muito ou acredita pouco. Não, gente, o que importa não é o tamanho da fé. É por isso que Jesus diz que a fé pode ser o tamanho de um grão de mostarda. Pequenininho. A questão é o objeto da fé. É em quem essa fé está. Uma fé fraca num objeto forte é infinitamente superior do que uma fé muito forte num galho fraco. Porque a questão não é você. A fé é justamente quando você abre mão e você diz, estou vendido. Vai por mim. A aliança, gente, com Cristo, a nova aliança, e é por isso que ela é nova, e é nesse sentido que ela é diferente da antiga. Porque na antiga, nós tínhamos a aliança da lei. Na nova, a gente tem a aliança da graça. E a graça significa que você está vendido. Você precisa se arrepender e crer. Arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, porque Ele é que derramou o sangue por você. Não é você que derrama o sangue. E aí, então, a gente aprende que o Espírito Santo é o selo invisível desta nova aliança. Essa é a conclusão. Olha o que a outra profecia de Ezequiel vai dizer: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Deus concede do seu espírito, de si mesmo, e ele vem habitar dentro da gente. E a diferença do Espírito Santo para os outros espíritos é a seguinte: é que enquanto o que se fala de receber espírito na linguagem brasileira vem à sua mente aquela ideia do sujeito lá que incorporou, né? E aí ele fecha o olho e é outra pessoa, baixou o espírito no sujeito, é outra pessoa. Só que quando o Espírito Santo baixa numa pessoa, é diferente. Porque o Espírito Santo baixa em você para você ser de fato quem você é. Você nunca será você mesmo, efetivamente como Deus quer que você seja, enquanto você não receber essa dádiva, o dom do Espírito Santo, que vem como um arrependimento dos seus pecados e a fé em Cristo. E aí o batismo é o sinal visível. Veja que o juramento da recepção do Espírito Santo é algo invisível, que acontece e você não tem como ver. Você sente, mas não vê. Já o batismo não. O batismo é algo visível. E olha só o que diz Pedro, em Atos, capítulo 2, versículo 38, último versículo de hoje. Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão então o dom do Espírito Santo. Há uma íntima relação entre esse batismo de fé e a recepção então do Espírito Santo de Deus como um sinal de Deus vivendo em você. A gente termina falando sobre essa questão da aliança. Relembrando então quando Jesus pega o cálice e ele vai dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu espero que você hoje já possa entender o que representa então você pegar este cálice e tomar esse cálice. Representa que você está acolhendo esta nova aliança, esse desejo de Deus de se relacionar com você, não de uma forma casual, mas de uma forma de aliança para sempre, um pacto genuíno e verdadeiro. E sabendo que você é pecador, sabendo que você vai cair, sabendo que você em alguns momentos vai violar essa aliança, mas todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, você vai lembrar do que Jesus disse, que essa nova aliança no meu sangue, não no seu. É o sangue dele que foi derramado por você. O sangue dele foi derramado para que o seu não fosse. Você viola a aliança, mas quem paga é ele. E o nome disso, gente, sabe qual é? Amor. Amor que se entrega. Você já experimentou desse amor, da entrega de alguém, ou de saber que Deus é aquele que está disposto a dar a própria vida por você? É isso que está representado aqui nessa mesa. Um Deus que dá a vida por você e por mim, e nos chama para viver em aliança. Vamos orar e vamos participar efetivamente disso, visualmente disso. Senhor,
Pai querido, Pai bondoso, nós viemos aqui hoje e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como nós somos fracos, como a gente peca aqui e ali, como muitas vezes agimos com egoísmo, como muitas vezes nós pecamos por palavras, por atos, por omissões. E nós estamos aqui ao redor dessa mesa, Pai, indignos, é verdade, mas reconhecendo que é o Senhor que nos chama, porque foi o Senhor Jesus quem pagou com seu próprio sangue para estarmos aqui. Reconhecemos, Pai, que nenhum dinheiro no mundo, nenhum mérito no mundo, nenhuma boa ação do mundo será suficiente para nos garantir um lugar ao redor dessa mesa. Mas nós não temos outra coisa a fazer a não ser entregar a nossa vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor entregou a sua vida por nós. Por isso, Pai, que nessa noite, cada um saia daqui com esse desafio, esse chamado, esse apelo no seu coração, de que o Senhor nos chama para entregar a nossa vida, para parar de tentar resolver a nossa vida à nossa própria maneira, na base da força, da competência, dos méritos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sinceros e a vermos como nós somos fracos. Por trás de toda a fachada, de todas os diplomas, por trás das cascas que nós acumulamos ao longo da vida, Pai, o Senhor sabe que nós somos fracos e precisamos do Senhor. Queremos participar dessa aliança em Cristo. Não da velha aliança baseada na lei, no mérito, mas da nova aliança em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa família hoje está crescendo. A nossa família hoje está recebendo novas pessoas, uma série de jovens que disseram sim a Cristo e que serão hoje incorporados nessa comunidade da aliança. Eu queria então chamar esse grupo, alguns vão ser recebidos porque estão sendo transferidos de outras comunidades, outros estavam afastados já há bastante tempo, desigrejados, ovelhas sem pastor, e chegaram pela providência de Deus aqui, e eu costumo dizer que a gente não escolhe a igreja, é a igreja que nos escolhe, ou melhor, é Deus que escolhe uma igreja para a gente, e chegaram aqui e nós hoje estamos acolhendo. Outros vão efetivamente dar o seu passo de fé e passar por esse sinal, o sinal do batismo com águas, representando a purificação dos seus pecados e o recebimento do dom do Espírito Santo. Nós então queremos chamar esses jovens, são tantos que eu vou ter que chamar olhando a ficha, porque se fosse um ou dois eu decorava o nome. Então, para não correr o risco de esquecer ninguém, eu queria chamá-los aqui, começando da Rebeca, que está ali, pode vir, e nós vamos receber com muita alegria, e vocês sabem como a gente costuma receber com muito entusiasmo, né, gente? Ah, sim, eu pensei que estava... Beleza. Bem, vamos arrumar um lugar aqui, um espaço. Vamos arrumar um espaço aqui. Ih, Rebeca, eu gostei aí da sua performance. Vou botar aqui. Só deixa eu pegar essas fichinhas aqui para eu chamar o pessoal. Queremos chamar... Isso aqui eu vou deixar por último, vocês vão ver por quê. Quero chamar a Karine. Muito bem. Mais uma gaúcha para a Libertas. Tchê. Queremos chamar a Amana. Pode vir. Ah, está aqui. Queremos chamar a Priscila, que está ali, prima da Denise.
Muito bem. Queremos chamar também o Felipe, que é o filho do Rogério da Celeste. Tá? Pode vir aí. Ele veio com essa blusa aqui, mas é para ver que a nossa comunidade ela é tão acolhedora, mas ela é tão acolhedora que ela acolhe até o vascaíno. Então, é isso mesmo, certo? Ele veio com a cruz no peito, literalmente, né? Queremos chamar o Paulo, que é o pai do Paulo Ney. Cadê o Paulo? Aí, Paulo. Vem cá, Paulo. Pai do Paulo Ney também, pode vir. Pode vir também o Alessandro, que é o irmão do Paulo Ney. Isso aí, Alessandro, chega aí. Queremos chamar também o Pedro Xavier, que está chegando aí com a galera. Tem outro Pedro aqui, os dois, por acaso, filho de pastores, né? O Pedro Xavier e o Pedro Giacomo. Queremos chamar também uma outra lá do grupo do Benjamin, que é a Helena. Pode vir aqui, por favor. Tenho muita alegria também de chamar aqui o meu primo Tiago, que está ali. Pode vir. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou chamar a Natália também, porque ela já não era mais membro daqui e está... E queria chamar a Lisandra, que está ali. Pode vir, por favor, Lisandra. E queremos chamar também, e esse tem uma história especial, né? Ele vai poder contar um pouquinho daqui a pouco, mas prepararam para você, Marcelo, uma rápida homenagem aqui para a sua chegada aqui, porque lembra um pouco aquilo que você faz no dia a dia, que a Cláudia vai soltar lá. Enquanto solta, você pode vir, por favor. Você, Marcelo, pode vir também, tá bom? Muito bem. Dá uma olhada ali, ó. Muito bem, isso aqui foi uma homenagem ao Marcelo, porque ele é lutador de jiu-jitsu e ele me contou que toda vez que ele entra no ringue, ele entra com essa musiquinha, né? Então ele tá para entender que essa musiquinha é a música da vida dele. Então ele aqui vai ver que essa entrada é mais importante ainda. Eu queria chamar o Benjamin aqui, por favor. Quero chamar o Armando também. São pastores aqui, colaboradores. E eu esqueci o André, gente. Como é que pode? No sua ficha não estava ali, André. Meu Deus, pode vir, cara. Bom que você levantou, cara. Queria chamar o Fábio também como presbítero aqui. Tem mais algum presbítero que tá aqui hoje? Gente? Não. Gente, esse aqui é o grupo que hoje nós estamos recebendo na nossa comunidade. É um grupo de pessoas muito especiais. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Aquilo que é semeado, de alguma maneira, no tempo de Deus vai frutificar. Cada um desses tem uma história. Alguns receberam essa semente do Evangelho quando crianças, bem novinhos. Andaram pela vida, se afastaram, mas, como nós vimos hoje, Deus é um Deus de aliança. E mesmo quando nós fraquejamos, Deus cumpre a sua aliança na nossa vida. Deus nos chama e Deus, no tempo certo, Ele nos traz de volta. Alguns desses aqui receberam aquela sementinha, andaram pelo mundo e hoje estão voltando. Outros estão chegando hoje, literalmente, receberam a sementinha agora há pouco tempo. Então, cada um tem uma história sobre
de trajetória em relação à vida e hoje estão aqui. É importante que cada um de vocês saiba que essa aliança que hoje vocês estão aqui participando é uma aliança, em primeiro lugar, uma aliança com Deus. Vocês estão hoje firmando um comprometimento, não necessariamente comigo como pastor ou com a igreja, mas antes de tudo, é uma aliança com o Senhor. É uma aliança com Jesus, com o Evangelho de Cristo. Mas, em segundo lugar, é uma aliança também conosco. É uma aliança da comunidade, uma aliança de poder viver, como a gente estudou durante esse mês, em simbiose, uns dependendo dos outros. Nosso desejo é que vocês não apenas recebam a bênção de Deus, sejam abençoados através da vida em comunidade, mas que vocês também possam abençoar a comunidade com os dons, os talentos, aquilo que Deus colocou no coração de vocês. A nossa alegria é imensa. Nosso coração nessa noite é um coração em festa, porque a gente vê a palavra de Deus se cumprindo, as promessas dele se cumprindo, a aliança dele se materializando na vida de cada um de vocês. Cada um tem uma história, passando por momentos difíceis, outros nem tanto. Estamos aqui essa semana acompanhando Pedro. Pedro perdeu o pai essa semana, mas está aqui. Está aqui porque a gente tem aprendido junto, ele tem aprendido isso lá no PG, que essa aliança é como a aliança do casamento. Quando a gente faz aliança lá no casamento, a gente diz assim: eu prometo estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Andar com Deus é assim. Andar com Deus não é só quando a gente está alegre. A gente anda com Deus quando a gente está triste também. A gente anda com Deus nos dias mais escuros da alma. A gente anda com Deus porque a nossa relação é de aliança, não é de conveniência. Vocês estão sendo muito bem-vindos. O Benjamin, chega aqui, Benjamin. Benjamin participou diretamente da história de muitos que estão aqui. Benjamin começou um pequeno grupo com jovens, muitos aqui chegaram através do trabalho que o Benjamin fez, o trabalho que o Armando começou ainda antes da chegada do Benjamin. Então, me lembra um pouco aqui aquela passagem que diz que um plantou, o outro regou, o outro colheu, né, e Deus deu o crescimento. Então, um planta, o outro rega, o outro cuida, e é assim. A gente entende o trabalho pastoral como um trabalho de um time. Cada um de nós age pastoralmente para ver hoje esse fruto que é a vida de cada um de vocês. Tá bom? Eu vou pedir o Armando vai aqui fazer as perguntas, que são as perguntas que atestam a fé de vocês. E por que essas perguntas? Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Então, nós declaramos publicamente, Paulo disse que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então, vocês vão juntos aqui, mesmo aqueles que estão vindo de outras comunidades, e todos nós vamos ficar em pé juntos, e vamos responder a essas perguntas que atestam o nosso comprometimento com Cristo, com Deus, e também com essa comunidade local aqui que nos acolhe. Tá bom? Vamos ficar em pé, e o Armando vai fazer essas perguntas e vamos responder com um sim. Esperamos, né? Não, estou brincando. Essas perguntas estão diretamente relacionadas com tudo que a gente acabou de ouvir aqui na mensagem, e a gente está aqui de forma oficial, né, expressando aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, na verdade, o mais importante já aconteceu, que é a resposta interna. E publicamente, então, a gente está expressando e verbalizando para testemunho de todos. Então, e isso é uma coisa que a gente deve fazer regularmente, né, todos nós. Por isso o Clinton pediu para que todos nós possamos responder juntos, né, reafirmando aquilo que a gente tem dentro dos nossos corações, tá bem? Então, vamos lá. Vocês creem em um só Deus vivo e verdadeiro, no Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, no Filho,
que, esvaziando-se a si mesmo, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, e no Espírito Santo, doador da vida e santificador das nossas almas, vocês creem? Sim. Vocês reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus, através da qual Ele fala conosco e nos revela quem é e qual é a sua vontade para nós? Creem? Sim. Vocês reconhecem que são pecadores e absolutamente necessitados da misericórdia e do perdão de Deus? Reconhecem? Vocês creem que Jesus morreu pelos seus pecados e que não há outro meio de alcançar o perdão e a reconciliação com o Pai, senão através desse sacrifício perfeito e da obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todos o que Ele pede? Creem? Sim. Vocês estão arrependidos dos seus pecados e desejam viver para Deus de uma maneira nova, buscando o seu crescimento espiritual através das disciplinas espirituais, como a leitura, estudo e meditação da Bíblia, a oração e a participação assídua na vida comunitária, incluindo a participação regular na Santa Ceia. Vocês se comprometem? Sim. Vocês declaram que se dedicarão, com o auxílio indispensável do Espírito Santo, a seguir os preceitos do Evangelho, procurando dar um bom testemunho de sua fé em Cristo e preservando a unidade e a paz na igreja? Sim. Comprometem? Sim. Vocês se comprometem como membros desta igreja a se submeter à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Se comprometem? Sim. Sim. Que Deus nos ajude assim, então. Amém. 3 desses irmãos que estão aqui presentes hoje ainda não foram batizados ou serão batizados aqui. Eu vou explicar melhor essa situação. E eu, então, queria chamar para que a gente ficasse aqui o meio, o Marcelo, a Amana e o Tiago. O Tiago foi batizado na infância. Ele, filho, meu tio está ali, irmão da minha mãe, a Mônica. E queria dizer para vocês que hoje está se cumprindo as promessas que vocês fizeram no dia do batismo do Tiago. Hoje, as perguntas que vocês responderam lá estão se cumprindo aqui, através desse ato, o ato do batismo, porque Deus é um Deus de aliança. Só que o Tiago chegou para mim e falou, cara, eu era bebê quando eu fui batizado, eu era pequenininho, e eu quero sentir esse momento, quero ser batizado de novo, pode? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Porque o batismo, gente, é um sinal. O batismo não é a essência, não é o batismo que salva. O batismo, como vimos hoje, é uma representação visual. Então, eu quero batizar o Tiago, e é o que nós vamos fazer também. A imagem que me vem nesse momento é como a imagem de uma cerimônia de bodas de prata ou bodas de ouro, em que os casais eles trocam novamente as alianças, eles repetem os votos que foram feitos anos antes. Então, eles estão repetindo o sinal ali. E é isso que o Tiago vai fazer aqui, ele vai confirmar visualmente esse sinal, para que ele não esqueça efetivamente disso. Até perguntei ali antes se alguém mais queria fazer, quase que o Fábio resolveu, queria batizar de novo também aqui, não tem problema nenhum, já foi 2 vezes, pode 3, enfim, estamos juntos aqui nisso, tá bom? Então, Benjamin, vem cá, me ajuda aqui, pega a vasilha, vou pedir vocês se ajoelhem, Amana, Marcelo, esse é um momento especial, um momento em que nós vamos batizar vocês seguindo a tradição mais antiga da igreja. Os apóstolos fizeram isso, João Batista fez isso, Jesus passou pelo batismo e nós estamos aqui batizando vocês hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, meu irmão, em Cristo Jesus, eu agora te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para viver em aliança com Deus. Amém. Amém. Amana, minha irmã em Cristo Jesus,
eu agora te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, para viver em aliança com Deus. Amém. Marcelo, meu irmão, em Cristo Jesus, escolhido pelo Pai desde a eternidade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para viver em aliança com Deus. Amém. Amém. Fiquem de pé. Vou pedir o Benjamin que... Vou pedir o Benjamin que faça uma oração. Pai, como o nosso coração está feliz, Pai, nessa hora. Sabemos que essa também é a alegria do Teu coração. Sabemos que o céu está em festa. Se a gente pudesse ver o que está acontecendo agora no mundo espiritual, poderíamos ver anjos cantando, louvando ao Senhor de alegria, Pai. Porque esse é o sentido de tudo mais que Jesus veio fazer na terra. É o sentido da gente se reunir domingo após domingo. É o sentido da nossa vida, Pai. Restaurar a humanidade. Fazer parte dessa aliança com o Senhor. Nós queremos simplesmente te agradecer por isso. Por essas vidas, todas essas que chegaram aqui, respondendo sim a todas essas perguntas, confirmando, confessando a sua fé. Nós queremos te agradecer. Queremos recomendar ao Senhor a vida de cada um. Sabemos que o Senhor se preocupa com cada um mais do que qualquer outro aqui. E é por isso que nós entregamos todas essas pessoas no teu altar, para o teu cuidado, graça e misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos cantar juntos aqui. O pessoal pode até ficar por aqui, por perto aqui. Deixa eu cumprimentar a galera. O pessoal da música, vamos cá cantar. Hoje é dia de festa. Marcela é sua filha, né? Ah, então queria apresentar aí pro pessoal. Como é que ela chama? Marcela, olha aí. Não podia ser. Vamos sentar um pouquinho, gente? Porque eu queria aproveitar aqui esse tempo... o pessoal pode sentar aqui. E eu queria aproveitar esse tempo, que é um tempo muito especial. O Pércio... Cadê o Pércio? Vem cá, Pércio, por favor. Pessoal, não senta não, por favor. Eu tenho uma lembrança para vocês. Aqui todo mundo chega com presente. Então eu quero dar um presente para vocês. Eu quero dar um presente aqui para todo mundo. Chega aqui, rapidinho. Pode ficar aqui atrás, aqui onde vocês estavam. Vai ter um presente para vocês. Mas eu até esqueci o presente, gente, para ver como é que eu estou emocionado aqui. O Pércio tem acompanhado o Marcelo, tem sido um irmão para o Marcelo, e o Marcelo tem sido um irmão para o Pércio. Eles têm caminhado juntos aqui, enfim. E o Pércio, Marcelo, ele falou assim, eu queria fazer uma homenagem ao Marcelo. Eu queria dar a ele uma recordação para ele não esquecer esse momento. E aí eu queria então passar aqui para o Pércio vai poder fazer sua homenagem, tá bom? Entregar ali a sua lembrança para o Pércio. Deixa eu entregar a primeira lembrança dos outros, porque aí eu deixo o pessoal sentar aqui, que eu queria ouvir também um pouquinho o Marcelo. O Benjamin, por favor, pega aí a lembrança. Eu queria que vocês recebessem. Já pode abrir e já pode, de alguma forma, colocar de alguma maneira aí, ainda aqui por fora, aí, para a gente tirar uma foto, tá bom?
Então, vamos lá. A lembrança, em nome da comunidade. Dá umas pro Armando aqui também, que ele ajuda aí, fica mais rápido. Fica aqui vocês, ó, aqui, ó. Opa, desculpa. Fica aqui, Karina, para tirar uma foto aqui na frente. Ali também. Vem cá, Priscila, fica aqui. Tira aí, ó, pode. Bota na frente aí, ó, o presente. Só pra gente tirar uma foto com todo mundo aqui. Pode tirar e coloca na frente aí. Se tiver com problema de tamanho, depois vocês vão trocar ali, tá bom? Mas. Vamos lá, coloca aí. Vou pedir aí alguém. Quem vai tirar? Você vai tirar foto aí? Cadê o peço para tirar foto? Coloca assim na frente aqui, ó. Isso. Tira uma foto aí da galera. Peço a foto aí pro pessoal. Coloca assim na frente, ó. Só para tirar a foto, tá bom? Que agora vocês fazem parte dessa família aí, tá bom? Isso. Tira aí a foto. Legal. Tem que fazer o L assim, né? O L da Libertas. Aí. Não dá não, bota assim do lado assim, ó. Esse L é famoso, até o cachorrinho lá da Karine já fez esse L lá que eu vi. Olha só, o desafio, eu queria encorajar todos vocês, assim que a gente acabar aqui a reunião hoje, você dê um abraço bem caloroso, carinhoso em cada um desses irmãos, dizendo, seja bem-vindo na comunidade da fé, em nome de Jesus, tá bom? Vocês podem sentar, tá bom? Um minutinho. Eu quero então chamar o Pércio aqui, porque como parça do Marcelo, ele queria dar uma lembrança para o Marcelo. Bom, eu não me sinto muito digno de dar essa lembrança, não, né? Porque essa lembrança diz respeito a uma coisa muito importante, né? Baseado nessas coisas que o pastor falou, tudo de aliança e tudo, né? E para fazer a entrega desse presente, eu queria que Giovana, por favor, levasse aí essa caixinha para o professor Marola. O professor Marola é o mestre da Academia Nova União, que significa Nova Aliança também, não é? Mestre Marola, por favor, queiram dar uma salva de palmas para o Mestre Marola. Tá certo? O Mestre Marola tem um presente especial, que é uma faixa branca. É o último nome, né? O primeiro nome já é André, tá certo? Então nós temos aqui dois presentes. Uma é uma faixa branca, mas eles dois são faixa preta, são faixas pretas, né? E a faixa branca vai representar aqui duas coisas. Uma é o início de uma nova caminhada, que para todos vocês está começando hoje, que para mim começa todo dia também, tá certo? Então eu não sei fazer, nem mereço fazer essa colocação de faixa, e eu queria pedir para alguém que tem de fato essa qualificação para fazê-la, né? Inclusive pedir a Clinton que faça talvez a primeira volta e o mestre faça o encerramento da volta, não é isso, Clinton? Clinton? Eu mandei um vídeo para Clinton e Clinton vai fazer a entrega do diploma e vai fazer a leitura aqui. O diploma está escrito aqui, certificado de lutador da fé. A comunidade presbiteriana liberta certifica que Marcelo Piparotti Monteiro entra no rol dos que buscam viver o exemplo de Cristo como faixa branca da paz em Jesus. Que diz aqui que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São um certificado para você, meu filho, para você lembrar desse dia, tá bom? Como é que vai ter um corredor também, eu não sei. Como é que tem um negócio? Ossa, não? Osso? Como é que é? Osso! Mestre, você que vai fazer aí. Ajude aí, mestre. Vai. Ah, tá. Essa faixa tem aqui uma significação e eu queria muito que depois você
a canetinha, que eu queria que cada um que está aqui hoje pudesse assinar aqui nessa faixa, tá bom? Você vai levar essa faixa... Opa, vamos lá, vamos lá. Aí, garoto. Aqui é o seguinte, eu poderia dizer, tá amarrado, né? Mas agora é o contrário, tá solto, né? Então, esse é o nó que solta, não é o nó que prende, né? Então, isso, faz a foto ali da faixa e depois nós vamos assinar essa faixa para mostrar a ele que essa faixa branca, cada um de nós é um pouquinho de faixa branca também, porque a gente está sempre começando, tá bom? Aí, cara, tava muito apertado, né, cara? Ah, tá. Ah, então tá bom, beleza. Então, beleza, cara. Show de bola. Pode. Vai. Aí. Marcelo, osso. Mestre, que você também possa receber a palavra de Deus, a semente que está no coração dele, no seu coração também. Tá bom? Leve a... Isso.